mesmos criadores de a piroca autoconsciente, a vagina com 7 clitóris e até a prostituta que é um Frankenstein. Vem aí, em primeira mão, o Geodude de terror. Bom, como prometido, cá estamos nós com o segundo vídeo de franquias trash dos anos 80. E se você não conhece ou não ficou claro, a gente vai falar sobre Basket Case. Uma franquia que mistura drama familiar com tripas voando e cirurgia caseira com trauma psicológico. E tudo isso com um toquezinho de Santo Jesus Cristo, que merda é essa que eu tô vendo? Vem comigo nessa saga que começa como um terror de criatura, depois vira quase que um ou grotesco, depois um lar de monstros e termina com, sei lá, uma aula de genética perturbadora. Acho que é o mais perto que eu consigo traduzir do que é isso daqui. Muito prazer, eu sou o Matheus e hoje eu sugiro que você se encoste na poltrona, pegue uma batatinha e chame seus amigos que nós vamos falar de todos os filmes da franquia Basket Case. Nascido em 1951, Frank Henenlotter é um psicopata pervertido, mas também um diretor, roteirista e um verdadeiro embaixador do cinema trash norte-americano. Conhecido por criar obras incríveis, grotescas e memoráveis, como Basket Case, Brain Damage e até o Bad Biology. Ah, e claro, o clássico trash Frank Hooker. Mas foi com seu primeiro longa, Basket Case, em 1982, que ele deixou uma marca no cinema trash e no terror underground. E olha, quando eu digo underground, eu tô falando underground mesmo, tá? Tipo, filmado nas ruas sujas de Nova York, sem permissão, com orçamento de pão com mortadela e efeitos práticos dignos de um estagiário. Mas ainda assim, Basket Case virou um clássico cult instantâneo entre os fãs do bizarro e do nojento. A ideia do filme surgiu de uma mistura de obsessões que o Henenlotter tinha. Primeiro, ele era fascinado por histórias de aberrações, e segundo, pelos filmes de terror da década de 30 e de 40, principalmente pelo chamado exploitation cinema, aquele estilo que abraça o absurdo, a violência gráfica e o politicamente incorreto como forma de expressão artística. E assim, o roteiro nasceu quando esse menor se perguntou: e se um cara andasse por aí com uma caixa? Ai, meu Deus. Desculpa, vamos de novo. E se um cara andasse por aí com o seu irmão, que é um monstro mutante, dentro de uma cesta? E, melhor ainda, e se esse irmão fosse um monstro homicida? Algo super comum, né? Todo mundo se pergunta isso de vez em quando. Eu mesmo fiz essa pergunta semana passada. Daí, esse doente tirou a premissa desse filme. Genial e bastante perturbador ao mesmo tempo. E a produção dessa coisa aqui foi uma verdadeira guerra. Começando pelo fato de que o filme foi gravado em 16mm, sendo que o formato tradicional de cinema são 35, e na pós-produção, os editores, vulgo o próprio Frank Henenlotter, esticou a imagem. Por isso que o filme tem esse visual granulado, mesmo que você assista ele em 720 ou 1080p. Em seguida, ele teve que achar atores totalmente desconhecidos. Na verdade, eu acho que são só amigos dele mesmo. E pra piorar, como eu já comentei, ele não tinha permissão de gravar nos lugares onde ele ia. Tipo, tem cena que esse cara tá gravando na rua, e é a rua mesmo, tá ligado? A rua. As pessoas que estão andando em volta não são atores ou figurantes, são pessoas normais que nem sabiam que estavam sendo gravadas pra um filme. Mas sendo bem honesto, eu acho isso muito legal. Eu adoraria que acontecesse isso comigo. Tô indo ali um dia na rua e comprar um pão e de repente eu apareço em Basket Case. E é claro, com algumas outras cenas rodadas em tipo apartamento de amigos e familiares. A verdadeira essência do que significa trash. O próprio Frank já disse que ele escondia alguns rolos de filme embaixo do travesseiro dele para que ninguém roubasse, e ele editava tudo na fita, na mão mesmo, do estilo mais trash underground possível. E apesar de parecer só um terror grotesco, Basket Case tem uma trama interessante por trás. O filme também tem uma camada trágica sobre rejeição, traumas e codependência, porque, né, é um filme do Frank Henenlotter. Esse cara aqui, se você não conhece, é o mesmo maluco que fez Bad Biology, um filme que eu faço questão de ler pra vocês a sinopse. Pera aí. Uma mulher com 7 clitóris e um apetite sexual incontrolável cruza o caminho de um homem que tem um pênis mutante consciente e que, por sinal, é viciado em esteroides. Interessante. Isso é só pra você ter uma noçãozinha de quem é o diretor que a gente tá falando sobre. Mas mesmo com toda essa maluquice, o filme se destacou em festivais de horror e acabou ganhando 2 continuações nos anos 90 que foram ficando cada vez mais bizarras e insanas. Basket Case 1.
Lançado em 1932 e dirigido por Frank Henenlotter, protagonizado por Kevin Van Henrique, que faz o Duane e que também atua em O Soro do Mal, que é do Henenlotter, com o elenco de apoio da Beverly Bonner, que também está no Soro do Mal. Ou seja, esse maluco só faz filme com orçamento de tipo assim, nada, bala. E aí por isso ele tem que chamar a mesma galera pra participar dos filmes dele, porque são amigos conhecidos e porque é mais barato. Basket Case 1 é o primeiro filme dessa franquia que nos conta a história de como um Geodude virou um vilão. O filme se abre nos mostrando o Dr. Lieflander, e ele tá saindo de casa levando alguns papéis com arquivos confidenciais, mas ele ouve barulhos do lado de fora, que o deixam com muito medo. Assim, resolve voltar para casa e ligar para a polícia. Porém, sua ligação é interrompida. Alguém corta as luzes da casa e ele é atacado e morto por uma mão deformada jogando sangue nos papéis. Em seguida, nós vamos para as ruas de Nova York e conhecemos o Duane, que é um esquisitão que anda por aí com uma caixa enorme de madeira. E ele vai se hospedar no hotel do Sr. Barriga. E eu vou chamar esse personagem de Sr. Barriga mesmo. Um hotel caro por diabo, $20 por dia, isso lá nos anos 80, onde $20 valiam uma fortuna pra ficar nesse muquifo. Mas o Duane aceita. Ele, inclusive, é cheio da grana. Pagar isso não é tão problemático. E o que eu vou falar agora é um detalhe. Inclusive, eu tô perdendo tempo de roteiro comentando sobre isso. Mas eu tenho que comentar. Quando o Duane tá subindo as escadas, acontece uma coisa muito esquisita. Literalmente, aparece um NPC de Pokémon na frente dele, que são representados por esta mulher, que acompanha o cara até o segundo andar e começa a contar uma história nada a ver, que nem tem relação com a trama. Essa personagem, inclusive, nunca mais vai aparecer. E aí, quando ela termina o diálogo, a mina simplesmente, pum, desaparece, começa a descer as escadas. E o Duane ouve tudo isso, quietinho, aí ela termina de contar, ela vai embora e ele vai embora, como se nada tivesse acontecido. Sério, é tão idiota que fica muito bom. Chegando no andar dele, ele conhece a Cassie, que é uma personagem que vai ser importante mais pra frente. Então, o Duane chega no quarto, troca uma ideia com a cesta dele, sai pra comprar comida e joga vários lanches dentro dela. E alguma coisa muito esfomeada, que mais parece um animal, devora todos eles. Até que o Duane pega os papéis sujos de sangue do Dr. Lieflander, do começo do filme. Então nós sabemos que o que quer que seja que está na cesta é responsável por ter matado o médico e tem aquela mão deformada. Ah, e não só isso, mas o Duane é amigo dessa coisa. Inclusive, nessa noite, ele acorda de madrugada com aquilo, conversando com ele. E o Duane discute com a coisa, porque ele quer dormir, mas o bicho quer trocar ideia. Porém, o bicho não fala nada. Em momento algum, em tela, nós ouvimos a voz dele. Só a do Duane. Ou seja, ou o diretor guardou a voz da coisa pra nos surpreender, ou o Duane está ouvindo aquilo na sua cabeça. Depois de discutirem, a gente transiciona para... Meu Deus, as Torres Gêmeas! Para este velho que mora no hotel, que está bisbilhotando o quarto do Duane. Porque ele tava junto quando o menino foi fazer o check-in. E ele viu o bolo de dinheiro. Então ele tá doidinho pra roubar esse maluco. Mas a Cassie não deixa, inclusive afugenta o velho e avisa o Duane sobre. Nessa manhã, o Duane vai até o hospital tentar conseguir horário pra uma consulta com um médico. E lá já rola um chaveco com a recepcionista, que tem um cabelo que mais parece com um galgo afegão. Mas ela curte o Duane, inclusive ajuda ele arrumando um encaixe pra ter uma consulta com o médico. E o nome desse desgraçado é Dr. Needleman, tipo Homem-Agulha. Eles não pensaram 2 segundos pra fazer esse nome. O doutor analisa o Duane e quando o garoto tira a camisa, revela uma cicatriz na lateral do seu tronco. Depois da consulta, ele pega o telefone da Sharon pra eles terem um date mais tarde. Mas, naquela noite, o Duane vai no cinema e acaba dormindo no meio do filme. E um malandro rouba a cesta dele e é morto pelo bicho da cesta. Também, nessa mesma noite, o Dr. Homem-Agulha liga pra outra médica, a Judith, surtando, falando que o moleque que foi na consulta tinha uma cicatriz enorme e aparentemente tem algo que eles fizeram de errado e que foi acobertado. Aí, quando a Sharon sai do consultório, o Duane aparece e deixa o bicho da cesta livre. E essa coisa persegue o Needleman até chegar no clímax da cena, onde ele se revela ser isso. Literalmente um Geodude, só que de látex e massinha. E ele mata o Needleman de uma forma super brutal, com sangues, vísceras e gritos. O doutor recolhe o monstro e agora eles têm um endereço da doutora Judith e também vão atrás dela. No dia seguinte, o nosso protagonista vai no seu date com a Sharon. E eles se gostam muito, carinhos pra todo lado, beijinhos e abraços, tudo bem fofo. Mas no meio do beijo, o bicho que tava em casa surta e começa a quebrar todo o quarto do hotel. E a galera, obviamente, vai ver que gritaria e barulhos são esses. E nessas, o quarto fica aberto. E o velho salafrário rouba o dinheiro do Duane. Mas a ganância é o maior mal do homem.
O cara já tinha roubado o dinheiro, porém ele resolve olhar dentro da caixa. E é morto pelo monstro. E o Dwayne sente isso, que algo tá acontecendo, e até sai correndo dali. Então fica meio implícito que tem uma relação de telepatia entre ele e o monstro. O Sr. Barriga encontra o velho morto e chama a polícia. E aí, quando o Dwayne chega, os detetives estão lá e ele acaba sendo interrogado. Mas ele sai ileso disso, inclusive esses detetives nunca mais vão aparecer. Então, ele encontra o monstro escondido dentro da privada. E nessa cena ele literalmente parece um toletão de bosta, velho. E aí eles ficam ali trocando uma ideia. Ele até abraça o bicho, é fofinho, sei lá. Então, meio mal da cabeça, o Dwayne vai num bar encher a cara pra afogar as mágoas. E lá ele encontra a Cassie e passa a noite conversando com ela. Até que uma hora ele tá muito chapado e perde as papas na língua e conta a história do filme pra gente. E ela é a seguinte: o Dwayne e esse monstro, na verdade, são irmãos. Irmãos siameses, pra ser mais exatos. E a mãe deles morreu no parto. Então o pai, muito amável, abominou os meninos. Na verdade, mais o irmão grudado mesmo, o Belial. Ele tem o nome do demônio bíblico, Belial. Então, quando o Dwayne teve idade o suficiente, o pai obrigou os dois a passarem por uma cirurgia pra separar os irmãos. E isso é um bagulho muito perigoso na vida real mesmo, tá ligado? Não sei se você sabe, mas geralmente irmãos siameses não são separados, justamente porque é uma cirurgia de risco altíssimo. Ambos os garotos podem morrer. Mas o pai não tá nem aí e submete eles a isso, porque ele quer que o Belial morra mesmo, foda-se. E obviamente, nenhum médico são faria isso. Portanto, ele contrata esses médicos clandestinos, o Needleman e a Judith, e o Lieflander, pra fazerem essa cirurgia. Acontece que o Belial sobreviveu, e pelo fato dos irmãos se amarem muito, eles acabam assassinando o próprio pai. Pegam o dinheiro que o maluco tinha, porque ele era ricaço, e agora vão atrás dos médicos que fizeram a cirurgia com eles. E eles, inclusive, são apoiados pela tia, que cuida deles depois de terem matado o pai. A tia vira meio que a cuidadora dos caras. Aí depois que ela faleceu, eles começaram essa vingança contra os médicos. Com essa explicação, nós vamos para o arco final do filme. Depois de a Cassie ouvir toda essa história macabra, ela ajuda o Dwayne a voltar pro hotel e coloca ele na cama. E em seguida, ela volta pro seu quarto pra ir dormir, mas acaba sendo atacada pelo Belial, que tenta abusar dela. Já explicando aqui, quando eu disse que o Frank Henenlotter é um psicopata pervertido, eu não tava brincando sobre o pervertido. Nesse filme, ainda tem... Nossa, eu ia falar que tem um pouco menos, mas não. Tem muita coisa estranha nesses filmes aqui, mas eu falo sobre elas depois. O menor passa a mão nos peitos da mina dormindo e ela obviamente fica super assustada, fica em choque com isso e vai dormir em outro quarto. Aí no dia seguinte os irmãos vão se vingar da última pessoa que falta, que é a Judith. E eles conseguem, inclusive termina a morte dela com essa cena da mina com uns bisturi na cara, que é bem gráfica e maneira. Aí a Sharon vai falar com o Dwayne porque ele fugiu no meio do último encontro e ela tá afim dele. E eles começam a fazer as coisas bacanas ali, né? Parece que vai rolar o bem bom. Mas o Belial aparece e fica puto que eles iam transar e interrompe a foda. Esse maluco é um empata do caramba. E o que a gente entende é o seguinte: o Belial tem inveja do irmão, porque ele é normal, e o mano quer pegar as menininhas também. Só que ele não pode, porque ele é um geodude, nem genitália ele tem. Aí o Dwayne expulsa a Sharon dali, pro Belial não fazer mal pra ela, e vai dormir puto. E naquela noite, o Belial sai de casa e nós temos uma cena super psicodélica, a lá David Lynch da vida, em que o Dwayne sonha que ele tá correndo pelado na rua. Aí ele invade o quarto da Sharon, começa a passar a mão nela enquanto ela dormia, e quando ela acorda, é o Belial que tá fazendo isso. Então o Dwayne tava tendo uma visão do que o Belial tá fazendo, devido à conexão telepática deles. Aí o Geodude mata a Sharon e ele fica se esfregando nela. Vocês podem ver até que eu borrei, né? Essa cena não é legal. Implicitamente ele tá tipo... Mas ele não tem pau, então ele só tá se esfregando. Não, Frank Henenlotter, não. O Dwayne chega no quarto, vê essa situação de merda e tira o irmão dali e leva ele pro hotel. Lá, ele fica puto de novo, começa a xingar o Belial, dizendo que ele sempre faz isso, que ele tem inveja, etc, etc. E aí o menor vai e levanta ele pela virilha com uma força sobre-humana e eles começam a se pegar de porrada. Mas essa trocação não acaba bem. O Dwayne cai pela janela e os dois ficam pendurados. O Belial segurando pra eles não caírem com uma mão e com a outra, sei lá, estrangulando o Dwayne. E depois de sufocar o irmão até a morte,
os dois caem na rua sem vida, inclusive na mesma posição que eles vieram ao mundo, grudados com o Belial do lado do doente. Simbólico, eu diria. Basket Case é um clássico trash underground. É bizarro como esse filme é eficiente em ser divertido. Eu me diverti demais assistindo essa merda, porque ele é uma merda. Esse filme é a bagaceira perfeita pra você ver com seus amigos. Inclusive eu fiz isso, eu vi em calca rapaziada e nossa, a gente se divertiu demais. Desde os erros de continuidade, até os diálogos bizarros e esquisitos que esse filme tem, a direção estática, que a propósito o tempo todo o filme ou tá em plano detalhe ou em plano americano. Ele nunca abre o plano pra nos mostrar o cenário, o que provavelmente foi feito de propósito. Não é ineficiência ou erro de direção, não. Eu acho que o Frank fez isso porque ele não tinha permissão mesmo pra filmar o que tava em volta dele. Ou porque só o que tinha era, tipo, muito feio. Aí ele usa essa estética o tempo todo. Mas tudo isso contribui pro charme do filme ser muito divertido. Basket Case é um exemplo perfeito da essência do trash dos anos 80. E é um bagulho que não existe mais, tá ligado? Nessa nossa nova era da tecnologia super avançada que nós vivemos, com o IA que tá fazendo deepfake, tem até IA fazendo filme, você nunca vai ver esse tipo de arte de quintal se tornar público. Essas coisas não saem do underground. Qual foi o último filme trash de sucesso, né, que ganhou notoriedade do público? Eu acho que foi Terrifier. E honestamente, tirando ele, eu não consigo lembrar de nenhum outro. E eu tô falando de trash mesmo. E eu, particularmente, acho isso muito triste. É uma cultura que nós perdemos. E, por sinal, eu adoro esse tipo de filme. Eu divirto demais vendo esse tipo de bagaceira. Tipo assim, eu vi Sharkula recentemente, eu adorei. E como foi um filme que custou R$2, os caras tinham que fazer tudo na marra, tá ligado? O Belial não é feito com computação gráfica. Então, eles tinham que mesclar várias ideias. Tem cena que ele é stop motion, tem cena que é só uma luva de látex filmada no plano de detalhe pra não mostrar o ator que tá por trás. Outras é um boneco estático, que eles faziam jogos de câmera pra parecer que ele tá andando. O próprio Frank Honelotter disse que eles tiveram que improvisar vários designs. Eles não tinham articulação pra fazer os movimentos do boneco, até porque ele era feito de tipo borracha, espuma e látex. Então era tipo jogo de câmera, era na raça. Tem até marionete com alguém por trás mexendo nos arames ou simplesmente empurrando com a mão o bicho pra fora do enquadramento. E cara, isso é fantástico, velho. Esse tipo de gambiarra pra fazer um filme eu acho incrível. E, por incrível que pareça, Basket Case não é um filme arrastado. Isso é uma coisa bem comum em trashes underground, tá? O filme ser muito arrastado porque eles não conseguiam elaborar um roteiro um pouco melhor, até porque é, tipo, geralmente uma pessoa escrevendo. Evil Bong é o exemplo perfeito disso, a maioria dos Puppet Master, enfim, vários trash que eu falo por aí, eles são muito arrastados, são filmes que eles têm um meio ali muito chato. Basket Case não. Na verdade, ele passou muito rápido pra mim. Eu pisquei o olho assim, pum, tava em 50 minutos de filme. Ele é bem dinâmico e consegue prender a sua atenção por um bom tempo. E tem tanta tosquice boa perdida aqui, velho. O doutor, que o nome é literalmente Homem-Agulha, a pretensão em querer fazer uma cena psicodélica como se fosse os sonhos. Tem uns personagens muito carismáticos, tipo o Sr. Barriga, que é um coitado. O cara só queria gerenciar o hotelzinho dele em paz e, tipo assim, em 3 dias aconteceu uns 3 assassinatos e provavelmente o hotel dele vai à falência. Quebraram um quarto, teve investigação policial, o bagulho provavelmente vai ficar mal falado. Além disso, eu gosto bastante dos personagens de apoio, a Sharon e a Casey. Acho que elas conseguem sustentar bem o personagem do Duane, até porque o ator é péssimo, e a gente vai ver isso em todos os filmes. Ele é horrível, esse maluco. As cenas de morte não são lá muito boas, até porque o filme é super barato, eles não tinham nada pra fazer efeitos práticos, mas mesmo assim, às vezes ele consegue tirar um visual maneiro, tipo a cena da Judith morrendo. E não tem como, né? É difícil indicar, porque pra assistir um filme desse nível de trash, você tem que ou gostar do subgênero, ou ir ver sem nenhuma pretensão. Apaga seu cérebro, não vai achando que você tá assistindo o Código da Vinci, porque no fim das contas é um filme tosco. E que inclusive Basket Case não se leva nada a sério. Na moral, eu adorei isso desse filme. O maluco sabe que a proposta dele é mega idiota e aproveita disso pra surtar e fazer um monte de idiotice. E tá certo. Não é um terrorzão da A24 que quer se levar super a sério, mesmo tendo momentos mega idiotas. Alfinetado em Bring Her Back. O filme é pé no chão e eu adoro isso. Engraçado, divertido, dinâmico. Inclusive, os pontos positivos são bem parecidos com o do Chuck que eu falei semana passada. E assim como o clássico do Chuck, eu daria 7 pra Basket Case 1. É um baita clássico do trash underground e eu me diverti muito. Mas claro, não é só de elogios que o filme vive. Até porque se fosse, eu teria dado 10, não 7. Tirando as coisas que realmente não dava pra melhorar, por causa da própria gimmick do filme, que é besta, e os problemas de produção envolvendo dinheiro, existem coisas que são problemas do diretor que não dá pra passar pano, gente. Além, é claro, dos problemas de direção que vão ter,
Essa cena do abuso, mano, não dá. E pior de tudo, o Belial praticando necrofilia. Tipo, qual que é a brisa, mano? Pra você tratar de conceitos como abuso, você tem que, em uma obra literária, você tem que ter muito tato pra falar sobre isso. Senão, ou fica cretino e às vezes fetichista, ou vira um bagulho idiota. É o choque pelo choque. E aí, se é pra fazer isso, eu prefiro que você não use esse tipo de tema. Inclusive, uma das poucas obras que eu vejo tratar isso com uma seriedade decente que sabe o que tá falando é Berserk. Mas também a gente tá falando de nível, assim, genialidade de obra literária. Então, é bem pai esses bagulho. Mas mesmo o diretor sendo um doente da cabeça, é um filme que me divertiu bastante. O mesmo não pode ser dito do segundo filme. Basket Case 2. O primeiro Basket Case é um filme sujo, cru e bem pé no chão. Pelo menos um mais pé no chão que um filme com uma temática dessa de um geodude de terror pode ser. É quase um estudo de traumas psicológicos, com violência gráfica e trash gravado nas ruas sujas de Nova York, com uma pitada de comédia. Mas aí vem o segundo filme, que parece que alguém jogou merda de cavalo no roteiro. De repente, Basket Case vira X-Men. O Frank Hohenlotter disse que ele nunca quis fazer uma continuação, ele só topou voltar pro universo de Basket Case 8 anos depois por esses motivos. Primeiro, o maluco tava puto com Hollywood que não aceitava seus roteiros mais bizarros. E se esse aqui é um filme pé no chão dele, você imagina que seja o bizarro, né? Eu entendo dessa vez Hollywood não ter aceitado. Além disso, ele conseguiu financiamento pra fazer esse segundo filme. E ele pensou, quer saber? Eu vou fazer tudo do meu jeito, sem filtro. E terceiro, e o principal, ele queria fazer uma homenagem ao filme Freak, de 1932. Aquele com atores clássicos que realmente têm deformidades físicas. Então ele pensou, e se o Belial encontrasse uma comunidade de pessoas iguais a ele, que também são deformados? E aí pronto, nasceu a ideia da mansão de pessoas monstruosas. Ao contrário do primeiro filme, aqui as gravações foram feitas em um estúdio, e isso deu mais controle visual, permitiu que uns designs mais elaborados fossem feitos, e o filme também foi lançado direto para home video nos Estados Unidos. Mas ele se tornou cult graças à bizarrice e ao tom totalmente diferente do primeiro filme. O próprio Hohenlotter disse que não tinha mais interesse em fazer um terror sério. Ele queria abraçar o absurdo e o grotesco, com consciência própria. Quase como se dissesse, sim, eu sei que o filme é ridículo e tá tudo certo. O que me soa bem estranho porque eu já achava isso do primeiro filme. Pra mim, aquele filme não se leva a sério. Que bom que arte é sujeito a impressões únicas de cada pessoa, porque se eu tivesse achado que ele tá fazendo um terror serião no primeiro filme, eu não ia ter gostado. Mas é isso aí, na cabeça do diretor, ele acha que ele fez um filme super de terror sério. Vamos deixar de sonhar, coitado. Fora que eu não concordo com essa fala. Pra mim, o segundo filme se leva muito mais a sério do que o primeiro. Na verdade, às vezes até um pouquinho demais, mas já a gente fala sobre isso. Então, lançado em 1990, dirigido de novo pelo Frank Hohenlotter, Basket Case foi para o home video. Com o elenco do Kevin Van Henterick, que volta como Duane. Aqui nós também temos a Annie Ross, que atua em Superman 3, aquele antigo, de 82. E a Heather Hathaway, de Impacto Profundo. O filme se abre mostrando que o caso dos irmãos assassinos e o bicho deformado virou de conhecimento nacional. Tem jornais nos Estados Unidos todo passando matérias sobre o que aconteceu. E nessas tem duas pessoas muito importantes vendo essa notícia. A doutora Granny Ruth e a garota Susan, que eu não sei explicar se ela é neta dela ou não, eu acho que é, mas eu não vou confirmar. Em seguida, nós vamos para um hospital onde os irmãos estão sendo cuidados. Sim, eles não morreram, apenas estão muito machucados. E neste local, o Belial meio que toma conta do cérebro do Duane e obriga ele a se levantar e tirar o irmão das algemas. Assim, o Belial mata o policial que estava de guarda deles e o Duane pega o irmão e eles saem do hospital. Então, vagando pelo meio da rua, eles são resgatados justamente pela doutora Ruth e a Susan. E ela leva eles pra casa dela. E se segura na cadeira aí. A casa dessa mulher é um lar adotivo para pessoas deformadas. Ela cuida dessa galera e esconde eles da sociedade para que eles não sejam hostilizados e marginalizados. E lá nós temos os seguintes personagens importantes. O Lorenzo, que tem uma cabeça gigante e que canta muito bem. A Alice, com 2 L's, não sei como pronunciar isso, que é uma poetisa. O Frederick, que é o rapaz introvertido. E a Ivy, que não aparece visualmente agora, mas a doutora diz que ela se parece muito com o Belial. Ou seja, é uma geoduda. Geogirl, sei lá. Inclusive, pede pra ele conversar com ela e ver se eles conseguem ser amigos. Depois dessa apresentação, o filme nos mostra a Marcy, uma jornalista que está investigando esse sumiço dos irmãos a mando de seu chefe, o dono do jornal local. E aí tem uma barriga enorme no meio desse filme pra encher linguiça, porque eles não tinham roteiro pra elaborar por 1h30, que eu acabei de falar que filme trash costuma fazer e que no anterior eles
não conseguiram fazer isso, agora eles estão fazendo. Ou seja, o que tinha de bom lá já conseguiu estragar aqui. Então ela troca ideia com um velho aleatório que é dono de um circo de aberrações, e sem mostrar como, a Ruth também encontra no jornal o anúncio desse cara e vai ver o circo dele. Tipo, a cena mostra a Marcy conversando com esse velho no telefone, marcando pra ir no circo, pra fazer uma investigação, e aí corta e aparece a Ruth na porta da casa desse cara. Enfim, o maluco apresenta o circo pra ela e é só um monte de boneco de cera, e esse mano é um charlatão. Porque ele fala nos anúncios que ele tem um monte de aberração tipo Belial e ganha dinheiro mostrando essa farsa pras pessoas. Aí a Ruth fica puta e manda o verdadeiro Belial matar ele. Então a Marcy chega lá e encontra ele morto. E esse arco não vai dar em bosta nenhuma. Com isso, o filme mostra um pouco do desenvolvimento dos personagens dentro deste lar. E pra resumir, a Ruth começa a fazer terapia pro Belial, mostrando pra ele que, apesar dele ser um monstro, ele não precisa matar ninguém, que nessa casa ele é aceito e tem amigos, e pessoas que amam ele e não o julgam pela aparência. O Dwayne tá puto porque ele quer comer a Susan, mas ela fica tipo, ai, eu gosto de você, mas agora não. E ao mesmo tempo ele quer fugir desse lugar porque ele não se sente aceito, justamente por não ser um monstro. Então agora as coisas se inverteram. Quem é normal e quem não é. Isso é relativo, e nesse caso, relativo ao ambiente. O Dwayne vai buscar o Belial pra eles trocarem uma ideia, porque ele quer ir embora e vai falar isso por mão. E nós vemos que ele e a Eve já estão em um momento de romancezinho ali, carícias, etc. E eu não sei se você percebeu, mas o nome dela é Eve, de Eva. Mas também tem um Pokémon que chama Eve. E no filme passado tinha uma véia que era um NPC de Pokémon. E o Belial é um Geodude. Nada disso é coincidência. E no meio dessa conversa, o Belial começa a cascar o bico do irmão, meio que tirando sarro da frustração do Dwayne em querer ir embora e não se sentir aceito. Uma cena bem macabrazinha, inclusive, por causa do sorriso desse infeliz. E a propósito, tem uma curiosidade legal sobre essa cena que mais tarde eu falo. A Marcy vai investigar a doutora Ruth, porque foi uma dica do chefe dela, e por coincidência encontra o lar adotivo de monstros e os irmãos que ela procura. Ela até leva um assistente junto e o menor morre atacado pela galera. E aí, no meio desse caos, a Ruth sabe que vai dar merda pra ela, porque a jornalista viu o Dwayne. Então agora ela vai voltar com mais jornalistas e polícia e expor esse lar de monstros e acabar com a família dela. E aí ela faz um discurso bem Senhor dos Anéis, coração valente da vida, chamando eles pra lutarem pelo lar. Sei lá. Então a Marcy vai falar com o cara que é detetive e amigo dela sobre isso, que o assistentezinho morreu, que ela encontrou os irmãos, e pede ajuda dele, mas em sigilo, porque ela quer ser a pessoa que vai contar a história e ficar famosa. Aí esse menor vai se encontrar com o Dwayne num bar, faz um discursinho dizendo que só quer ajudar o maluco, mas era tudo uma emboscada e o Belial mata mais um personagem desnecessário. Terceiro ou quarto já, não me lembro. Aí eles vão até a casa da Marcy, também atacam ela, o Belial deixa ela deformada. Essa é a rima que o filme queria fazer. Já que ela queria fazer uma história sobre pessoas deformadas e ficar famosa por isso, agora ela virou uma pessoa deformada. Incrível. Eles voltam pra casa, tem um jantar em família, o Dwayne se declara pra Susan e eles finalmente começam a dar uns beijos e a cena transiciona entre o Dwayne ficando com a mina e o Belial ficando com a Eva. E tipo, tudo começa suave, tá ligado? Carinhos, beijinhos, parece que vai rolar um sexo ali do Dwayne com a Susan, mas é aquele sexo amorzinho, papai e mamãe. Até que a cena corta pro Belial, a Eve de 4. É mais uma cena que eu não vou mostrar aqui. Eu mesmo não queria ter visto isso. Eu te odeio, Frank Hohenlotter. Aí quando o Dwayne vai rabiscar a precheca da mina, ela mostra que na verdade ela é um monstro. Ela tá grávida de, sei lá, um alien do Alien Oitavo Passageiro. Faz uns 6 anos que ela tem esse bicho nela. Então é por isso que ela não queria fugir. Ela também é uma deformada. Incrível ao quadrado. Aí a direção faz uns plano contra plano de o Dwayne e a Susan meio que brigando. Na verdade não é brigando, nem eu entendi direito. Ele tá surtando da cabeça ali e começa a rodar igual um idiota, parecendo um peão. Ela tenta acalmar ele abraçando o cara, mas sem querer ele joga ela da janela, ela cai lá embaixo e morre. E isso é mesclado com cenas do Belial transando e terminando o serviço, se é que você me entende. Se você não entender, eu não vou explicar. O Dwayne literalmente começa a coringar com tudo isso, nocauteia o próprio irmão com um taco de beisebol, começa a fazer um discurso surtado sobre ele não se sentir completo, que ele perdeu parte dele e essa parte é o Belial. Aí ele vai e costura o Belial na costela dele. E é isso, acabou o filme. Cara, me desculpa pros 5 fãs de Basket Case 2, mas meu Deus, que filme idiota. Tipo,
muito idiota mesmo. E cá entre nós, eu tenho um senso de humor super besta. Eu rio de uns bagulho nada a ver. Mas é sério, isso aqui é tão bobo que beira o imbecil e o infantil. Meu Deus do céu. Parece que o Frank Henenlotter escreveu isso daqui quando ele tinha 15 anos. É esse tipo de piada. Sabe quando você fala, sexo é engraçado, peitos. É isso. Porra, que filme besta, maluco. Eu nem vou entrar no mérito tanto assim dele ser chato, que sim, ele é muito chato. O filme tem uma barriga enorme no meio pra preencher o espaço pra ele poder bater 1h30. Mas foda-se, tá? Vamos nos ater aos problemas mais palpáveis dele. Esse filme tem o mesmo senso de humor que Austin Powers. E eu detesto Austin Powers. Então acho que você entendeu que eu não gostei. Ele brinca com essa ideia do lar adotivo de aberrações e, mano, só não, tá ligado? Porque além de ser meio escroto, o filme é pretensioso. O diretor falou que ia fazer uma comédia pastelão, que não se leva a sério, e é mentira. O filme tem uma mensagem super séria sobre como a sociedade trata pessoas com deformidade e o preconceito que elas sofrem, tendo que ser marginalizadas. Isso levando como inspiração o Freak de 32. Mas ao mesmo tempo ele tem isso, esse bicho idiota cantando ópera. Haha, eba, Frank Henenlotter, comédia. Caralho, maluco, vai se fuder. Como eu disse, ele traz inspirações do Freak de 32, que trata sobre isso, mas tenta fazer a mesma coisa dentro de uma ótica trash e engraçada. Então eu não sei se, tipo assim, ele só tá sendo babaca, o que seria bem de mau gosto, e a propósito, se é pra fazer uma comédia de mau gosto, pelo menos seja divertido, ele nem é divertido, ou se ele tá querendo ser pretencioso, falar sobre um bagulho sério dentro de um filme desse. Mano, eu não me diverti nada assistindo esse filme aqui. Ele é o extremo oposto do que foi o primeiro pra mim. E não é só nesse conceito pessoal de diversão que moram os problemas. Esse filme também tem muitos problemas técnicos que o primeiro conseguia disfarçar com charme trash. Olha isso, eu tô falando que o primeiro filme era melhor tecnicamente. Esse filme é mais caro e ele é muito pior nesses aspectos do que o 1. O Belial tá muito feio aqui, velho. E tipo assim, eu nem entendi o que é essa bola que tentaram colocar embaixo do boneco. O visual do primeiro filme é feio, mas ele tem charme. Ele tem um charme trash, divertido e granulado. Aqui não, esse filme é feio mesmo. Fotografia cinza, um filme opaco sem luz. Nossa, é duro de assistir, velho. Pouquíssimas coisas me agradaram aqui, cara. Tipo, ele não chega no nível de ser uma atrocidade de nota 1, mas nossa, é um filme muito ruim. Mas vamos lá. A cena do Belial rindo lá do irmão dele, eu achei legal. É um visual muito macabro que conseguiram fazer. E é um negócio legal da produção. Porque, diferente do primeiro filme que os caras não tinham muita grana, aqui eles tinham um orçamento bem maior. Então eles conseguiram fazer uns efeitos elaborados. Então eles tinham um ator que usava meio que uma roupa do Belial escondida pra eles fazerem cenas assim. E em algumas cenas, há rumores de que o próprio Kevin, o ator do Dwayne, participou da produção de algumas expressões faciais do Belial pra servir como referência pros caras. Especialmente alguns moldes de silicone usados pelo Gabe Bartalos, que é o artista de efeitos práticos desse filme. E nessa cena, eu já tinha percebido isso quando eu tava vendo o filme ainda, antes de pesquisar. Eu nem sabia dessa informação. Então é muito possível que nessa cena seja um molde do rosto do Kevin. E isso eu acho muito legal, porque o filme brinca o tempo todo com esse contraponto de que, tipo, aqui é o Dwayne que é o esquisito por causa da ótica de que o filme tá se passando. Essa inversão de papéis, de que agora o Belial é o normal e o Dwayne é o estranho, eu acho legal. Mas enfim, essa analogia boa pro filme terminar com o Belial comendo a deformada. Eu não queria ver essa cena. E ainda tem essa idiotice do nome dela ser Eva. Meu Deus, a primeira mulher das histórias bíblicas. E isso vai se relacionar com o próximo filme. Por quê? Em geral, é um filme de merda. Eu daria um grande nota 3. Eu tinha dado 4, mas depois eu parei pra pensar sobre... Nossa, caiu no conceito. Já era ruim, caiu pior ainda. Eu legit não gostei desse filme aqui. E pior, eu fui esperando que ele fosse bom, tá? Não só eu gostei muito do primeiro e eu tava ansioso. Mano, vocês têm noção disso? Eu gostei tanto do primeiro que eu fiquei ansioso pra ver o 2. Eu fiquei chamando a galera pra eles verem no Discord comigo, porque a gente se divertiu muito. Eles não quiseram e eu acabei vendo sozinho. Mas eu tava ansioso pra ver o segundo filme. E não só isso, mas ele tem quase a mesma nota que o primeiro e umas críticas muito positivas dos fãs. Os 5 fãs de Basket Case 2, como eu falei. Inclusive o Osvaldo do Trecheira Violenta, que é um maluco que eu gosto muito, deu 7 pro 2 e 6 pro primeiro. Então eu falei, nossa, eu vou ver um filme bem legal. E não, eu não vi. É bizarro falar isso, porque pra você se decepcionar, você tem que esperar alguma coisa. Mas Basket Case 2 foi uma decepção pra mim, velho. E essa bomba custou 2,5 milhões e não tem dados orçamentários de quanto ele faturou. Mas se pá, foi o suficiente, porque ele teve uma continuação pra gente fechar essa franquia. Basket Case 3. Depois do sucesso cult inesperado do segundo filme, lançado para home video,
O Frank Henenlotter foi inspirado a fazer uma continuação. O final em aberto do Basket Case 2 indicava que essa história ainda tinha muito o que falar. Ainda mais com agora o Belial prestes a virar pai. Sim, virar pai. Então a lógica foi: bom, agora que nós já temos um monstro mutante, e se ele virasse um pai de família? Foi aí que nasceu a premissa maluca de Basket Case 3, Progênie. O Belial engravida a sua parceira mutante, e com a ajuda da Dra. Ruth, eles vão fazer um tour bizarro em busca de fazer essa gravidez dar certo, ela conseguir parir. Foi filmado apenas um ano depois do segundo, porque os produtores queriam aproveitar o sucesso relativo do outro filme. E como os filmes foram lançados direto para home video, não precisava daquele intervalo comercial que geralmente a gente dá quando é cinema. E o Frank Henenlotter não queria dirigir no começo. Ele tava exausto e queria passar o bastão para outra pessoa. Mas o cara é mente fraca e acabou sendo convencido pelos produtores, então vai ter mais trabalho para você sim. E ele só aceitou com a condição de que ele pudesse ir mais longe ainda no absurdo. O que explica o tom 100% escrachado desse terceiro filme. O orçamento foi um pouco maior do que o anterior, embora ainda seja bem limitado, mas um pouquinho maior, permitindo a criação de efeitos práticos ainda mais complexos e mais criaturas. Então, de novo, com direção do Frank Henenlotter, lançado em 1991, Basket Case 3 foi pro home video, com os mesmos atores do filme anterior. O filme se abre mostrando que, depois daquele surto do filme anterior, o Dwayne realmente coringou. E isso obrigou a galera a amarrar ele numa camisa de força e prendê-lo por um bom tempo. Um bom tempo mesmo, né? Porque a Eve já tá grávida, prestes a parir. Sendo que no filme anterior nem grávida ela tava. Mas agora, ele tá um pouquinho melhorzinho, consegue conversar e não tá mais violento. Por coincidência, isso acontece no mesmo momento que a Eva está entrando em trabalho de parto. E a Dra. Ruth tira o Dwayne da sala de isolamento pra ele ver o nascimento dos seus sobrinhos. Mas como é um parto complicado e ela não tem tanto conhecimento quanto equipamento pra isso, eles resolvem ir atrás de um velho amigo dela que possa fazer isso, o Al. Então partem todos dessa grande família no ônibus em direção à casa desse cara. Aí o filme corta pra nos mostrar quem é esse maluco, e este é o Al. E ele é amigo do xerife local, Andrew, e também pai de um menininho deformado, o pequeno Al, que inclusive é um grande inventor. O maluco é o próprio inspetor bugiganga. Ele faz robôs mirabolantes com utensílios comuns, ele faz um negócio ali que monta uma xícara de café sozinho. É incrível. Inclusive, o Andrew tá indo levar uma peça de sucata pro pequeno Al pra que o menino possa fazer os seus trabalhos. E depois dessa visitinha, ele vai embora, mostrando um pouco quem é este pequeno Al. Aí o filme volta pra Ruth e os monstros e, sei lá, tem um número musical de quase 2 minutos. Eles chegam na cidade dos pessegueiros e a Ruth para comprar uns bagulho, e nesse momento o Dwayne tenta fugir, mas acaba topando com uma gatinha e começa a trocar ideia com ela. O cara é maluco, se ele vê uma mulher, ele já fica oriçado. E sem muita cerimônia, ele já fala que ele é o Dwayne Bradley das notícias dos irmãos deformados, que cometeu um monte de assassinato, que ele tá preso, que precisa de ajuda. Isso tudo pra uma pessoa que ele nem conhece, só porque a mina é bonita. E ela conta que ela é a filha do xerife, o bigodudo que nós acabamos de conhecer, o Andrew. E depois dessa interação super humana e normal, eles finalmente chegam na casa do velho. E a bolsa da Eva se rompe, então eles têm que começar o parto agora. Mas não sem uma revelação incrível antes, né? O pequeno Al é filho da Ruth, que inclusive é um bagulho que eu nem comentei no filme passado. Mas essa mulher tem esse lar de aberrações e cuida das pessoas deformadas porque no filme anterior é dito que ela teve um filho deformado, mas que ele morreu. E por isso ela ajuda outras pessoas com essas condições. E aqui é revelado que o filho nunca morreu. Esse é o filho dela. Ela esconde ele com esse velho amigo dela, o Al. Disfarçaram o nome do garoto de Pequeno Al pra parecer que ele é filho do velho. E é isso. Juro que eu não entendi o motivo, sendo que ela mesma tem um lar de monstros, mas ela quis deixar o filho dela com esse cara. E essa é a revelação. Esse é o filho dela e ele tá vendo. Toma aí na sua cara, Shyamalan, filho da puta. Quer plot twist? Então toma. Basket Case 3. A Ruth libera o Dwayne da camisa de força e ele imediatamente sai correndo pra fugir dali. E vai se encontrar com a mina lá. O nome dela, inclusive, é Opal. Tão feio que eu prefiro chamar ela de filha do xerife. E aí, sei lá, ele começa a pedir ajuda pra ela, falando pra eles fugirem dali, só os dois. Que se ela preferir, ela pode prender ele pra ela confiar nele. Ele fala que ela odiaria ele se ele contasse a verdade. E ela diz que é o contrário. Ela amaria ele se ele contasse a verdade. Gente, essas pessoas tiveram 2 interações na vida. Que porra é essa de amor, de ódio, de fugirem juntos? Mas provavelmente o culpado sou eu de estar reclamando disso. Aí nós vamos pra incrível cena do parto da Eve, que é tão divertida, nossa. Mas vamos por partes. Essa cena tem muita bosta envolvida, então eu vou repartir ela. Primeiro de tudo, uma curiosidade.
Essa cena era pra ser ainda mais escrota do que ela é. Ela ia ser muito mais gráfica e nojenta, mas eles tiveram que diminuir o nível de gore pra não bater censura, o que prejudicaria muito as vendas e locações desse filme. Mas mesmo assim é uma cena bem chatinha de ver. Tipo assim, não é o ápice do gore, eu já vi coisa bem pior do que isso e nem preciso ir muito longe pra procurar, mas é uma cena meio nojentinha assim. Segundo, esta merda de cena é o momento que o filme vira a chavinha e ele vira Evil Bong. A partir daqui, Basket Case vira totalmente uma comédia. E é sério, tá? Esse ponto muda muito o jeito que a narrativa vai fluir. Terceiro, e pra finalizar, a Ruth vai, tira um bebê de dentro da Eve, aí ele nasce o mini Belial. E o filho da Ruth, o pequeno Al, tá gravando isso com uma câmera. E aí esse menor vai tendo várias reações de comédia conforme vai nascendo os bebês. Sim, bebês, porque são 12. E ele tem uma reação mais idiota do que a outra pra cada filho. E eu faço questão de ler todas elas pra vocês entenderem como é assistir Basket Case 3. Eu não vou sofrer sozinho. Número 1. Nasce o primeiro bebê, ele grita com medo e diz: espero que não tenha se ofendido, foi só o meu instinto. Segundo filho. Tem 2 deles, são 2. Próxima reação. Ela teve trigêmeos, soem os sinos. Trigêmeos e mais um, significa que ela teve 4. Coloque o gato no chão. Oh, meu Deus. Quinta, 5 e ela ainda está viva, preciso de um cigarro. Nossa, 6 bebês. 6 bebês, a pizza chegou. Ela está parindo como se fossem balinhas. 7, não me digam. 7 todos do paraíso. Oh meu Deus, estou retendo líquido. Incrível. Número 8, mais um. Limpem a testa dela, ela está suando. Número 9, que doçura, eu tenho que comer aipo. Número 10, por que não mais um? Empurra, empurra. 11, dê a um o nome de Bob. Nem faz sentido o que eu tô falando, mas já fiquei maluco. 12. Ele fertilizou uma dúzia de óvulos. 12 deles. Bingo. Oh, meu Deus. Façam um chapéu. Eu preciso dos meus sais. E ele ainda finaliza com: nossa, moça, você merece uma ovação ovariária da mais alta patente. Não sei se eu consegui passar mais ou menos como é o sentimento, mas isso é assistir Basket Case 3. Aí o Belial tá tendo um sonho com 2 gostosas e logo acordam ele pra ir ver seus filhos. O Dwayne é preso e os 2 policiais que prenderam ele vão até a casa do Al investigar. E aí, sei lá, os manos entram ali, ficam impressionados com as pessoas deformadas, tentam roubar os bebês do Belial, e a Eve que tava no quarto vê isso, fica puta, óbvio que querem roubar os filhos dela do nada, e um dos manos mata a mina, a troco de nada. E é isso, os caras fogem com os bebês Belial dali até a delegacia, e avisam o xerife que tem um monte de monstro na casa do Al e que eles roubaram esses bebês. O xerife vai até lá e finalmente o filme mostra como o pequeno Al é de verdade. E ele é o Jabba the Hutt, só que com 10 braços. O Belial chega na delegacia e tem a cena que é uma das mais memoráveis dessa saga, não sei explicar porquê, mas até se você pesquisar no YouTube Basket Case aparece essa que o Belial tá enforcando o policial e ele vira um personagem do Looney Tunes ou Bob Esponja, ou deixa aqui a sua referência a desenhos. Sai matando os guarda tudo, inclusive dá umas confusões, um dos policiais atira na Opal e mata ela, e ela cai em cima dos bebês e mata um deles. O Dwayne tenta tirar os sobrinhos dali, mas não consegue. O Andrew chega a tempo de impedir e o Dwayne e o Belial fogem. Mas o Belial acaba tomando um tiro e fica todo machucado. E aí o Dwayne leva ele até o pequeno Al, pra eles fazerem umas bugigangas pra ele lutar contra o xerife, vulgo o chefão final. Mas antes disso, eles matam os 2 policiais que sequestraram os filhos dele. E aí eles fazem uma armadura pro Belial. Uma armadura que inclusive parece muito com o andador robô do Jimmy Neutron. E Jimmy Neutron veio anos depois. Eu acharia incrível se os caras se inspiraram em Basket Case 3, a progênie. Ai, ai. O Belial luta contra o xerife e quando ele tá quase perdendo, os bebês matam ele, o cara, e salvam o papai. Aí termina com uma cena de um programa de televisão sobre pessoas deformadas e a Ruth e os monstros invadem lá e falam que vão dominar o mundo e não vão mais se esconder. Eu não sei o que falar, cara. Basket Case 3. Esse filme é do nível do Evil Bong. Um filme tosco, idiota, que entende sua proposta e abraça ela. Mas ele abraça forte demais. Calma aí, paizão. Tipo, por incrível que pareça, e apesar de eu ter não mostrado isso, eu gostei mais desse filme do que do anterior. Até porque aqui ele realmente não se leva nada a sério. Ele entende a sua proposta e é isso. Ele vai ser um filme pastelão. O problema é que, tipo assim, entender a sua proposta por si só não faz o seu filme uma coisa boa. Existem muitos outros problemas que o filme pode ter do que só pretensão. Só faz com que ele seja um filme um pouquinho melhor do que o anterior. Mas falando um pouco sério agora.
Eu gostei bastante do design de produção que eles fizeram aqui. Acho que alguém deu um toque na galera ali, um toquezinho legal de que o Belial é incrível porque ele é um bicho de massa. E assim voltaram ao design dos animatrônicos, que é bem mais agradável do que aquele molde com o rosto do ator, que ficou muito esquisito no filme anterior. A fotografia do filme, nossa, ele virou o Grande Hotel Budapeste comparado ao que era o anterior. O filme era cinza no anterior, feio de ver. E aqui ele volta pro visual trash, um pouco granulado. Ele é mais adaptado pros anos 90 mesmo, que é quando ele se passa, mas já é bem mais aceitável, bem mais agradável. A cena do Belial matando os policiais na delegacia é muito legalzinho. Ele segue um tom totalmente cartunesco, que eles usam os efeitos práticos da morte, que por sinal eu acho incrível, eu acho perfeito. E não tem como, né? O filme termina com o Belial ganhando uma armadura à la Homem de Ferro e tendo uma boss fight contra um xerife bigodudo. É incrível. E esse filme é muito curioso, porque da metade pra frente ele é muito divertido. O problema tá mesmo da metade pra trás. Ou seja, do começo. Do primeiro minuto até a cena do parto, o filme demora muito pra engrenar, velho. Ele literalmente tá continuando a história do anterior. Então é quase como se ele estivesse continuando a fórmula de um filme que eu odiei. Então, mano, a primeira metade é muito chata. E não só chato, mas bobo, tá ligado? O começo tem a mesma comédia que o filme anterior tem, que como eu disse, eu acho super infantil. Tipo, tem uma cena de um número musical no meio. Por que isso? É só pra mostrar que, olha, tem um monte de aberrações e eles cantam. Olha, deem risada, hahaha. E ele ainda traz um pouquinho daquela pretensão relativa do filme anterior, de querer falar sobre as criaturas marginalizadas. Pô, não faz isso, olha o seu filme como ele é tosco. Então esse aqui é um filme muito difícil de assistir, ele é bem dificinho mesmo, porque ele é um filme que a primeira metade é muito chata, mas por incrível que pareça, a jornada recompensa no final. Além disso, esse filme tem um problema bizarro que os outros não tiveram, que é ter longos trechos de silêncio, que obviamente só estão ali pra compor tempo de tela pro filme poder bater 1h30. Mas que, meu Deus, mano, é sério, é insuportável. Eu não sei o que é pior de assistir. A barriga que ele tinha no filme anterior só pra compor tempo de tela, ou se é esses longos trechos de silêncio, porque os dois só estão ali pra acrescentar tempo de tela mesmo. É papo de que, tipo assim, o personagem vai fazer alguma coisa, como por exemplo, mostra a cena do policial. Eles querem abrir mostrando quem que é o Andrew. Aí ele vai, ele anda um pouquinho ali, aí ele volta pra pegar o bagulho, aí é tipo 30 segundos você acompanha o personagem sem ele fazer nada. Tem um monte de outras bizarrices que eu nem falei aqui porque não fazem sentido, como por exemplo aqui a Opal é sadomasoquista, do nada isso. Ela de repente assim tira a roupa, fica vestida de dominatrix gostosa, pega um chicote e começa a dominar o Duane no meio da cela. É um filme muito maluco, mas que por incrível que pareça, apesar de tudo isso, eu me diverti muito mais do que o 2. A propósito, se o 2 fosse assim, já quer fazer uma proposta trash exagerada, faz mesmo, seja igual esse filme, idiota. Eu teria gostado muito mais. Eu vou dar 5 porque eu gosto bastante da segunda metade e nada da primeira. Então, ele é um filme meio termo. Ele parece realmente que são dois filmes em um. A primeira metade é tipo uma DLC do 2 e aí só depois do parto que ele realmente vira Basket Case 3. Depois disso, o Frank Henenlotter se cansou da franquia. Ele mesmo disse que não queria que esse negócio tivesse virado algo tão grande. Não era pra ter chegado até onde chegou. Em entrevistas ele disse: eu fiz 3 filmes sobre um monstro dentro de uma cesta. Chega! E que bom que esse cara pensa desse jeito, né? Pelo amor de Deus. O terceiro filme não teve o mesmo desempenho no home video que o anterior, apesar das críticas serem quase as mesmas. Mas a galera, fãs em geral, acharam que o filme se distanciou totalmente, saiu do trilho. O que eu não concordo nem um pouco, porque pra mim o 3 é bem mais legal que o 2. E em termos de loucura, eles estão ali na mesma faixa, é só o jeito que é feito mesmo que é diferente. Então o público cult abraçou com carinho o trash, mas o grande público em geral achou que esse filme se passou, até pra um filme 3 de Basket Case. Não sei porquê, da onde as pessoas tiraram isso, mas é isso. E com o tempo, o mercado de VHS começou a mudar nos anos 90, com a chegada de novos tipos de horror, como o Pânico, a Bruxa de Blair e etc. Então o espaço pro trash grotesco engraçado como Basket Case foi diminuindo. Nenhum estúdio quis bancar um quarto filme, e o próprio Frank Henenlotter já não queria mais fazer, foi fazer coisas novas, tipo o Bad Biology. E assim, Basket Case encerrou por aqui. E curiosidades, esse filme encerrou mesmo, ele não tem nada, ele não tem série, não tem fanfilme, não tem HQ, não tem jogos, não tem nada, é só os 3 filmes. E eu acho isso bem paia, tá? Honestamente, se tivesse uma HQ de Basket Case, eu teria lido, e teria gostado de ter lido, eu acho. E tipo, eu acho isso muito estranho, existe HQ de tudo, Evil Bong tem HQ, mas por algum motivo nenhum fã quis fazer uma HQ do Geodude de terror. Acho que eu que vou ter que fazer. Em geral, essa franquia nasceu como um delírio do próprio diretor.
Ele fez o primeiro filme que é bom, é um clássico cult do trash, mas a franquia só continuou por pirraça mesmo, não era nem pra ter um segundo. O cara tava putinho, que Hollywood não queria bancar os projetos dele, tipo o filme da piroca autoconsciente, e aí algum maluco foi, deu dinheiro pra ele fazer o 2 e ele foi e fez. Mas é isso, daí nasceu essas duas continuações que não tem nada a ver com o primeiro filme, literalmente, é outra coisa. Basket Case 2 e 3 não tem nada a ver com o primeiro. Uma franquia que nasceu com um terror sério, relativamente sério, né? Com pegadas de autoconsciência e bizarrices com um pouquinho de comédia ali, pra terminar como um episódio de Castelo Rá-Tim-Bum mais 16. E que, pra piorar, tem sexo bizarro e partos nojentos. Como isso aconteceu? Só o Frank Henenlotter pode nos responder. E como eu exemplifiquei algumas vezes aqui, Basket Case influenciou outras obras. Eu, não ironicamente, acho que esse nicho trash pastelão, Evil Bong, Velocipastor, os filmes trash de tubarão engraçadões que tem por aí, se inspiraram nesse velha guarda. Principalmente quando a gente tá falando do 2 e do 3. Nossa, é típico. Eu vejo o 3, eu vejo Evil Bong, velho. Pior de tudo é que esse filme é um exemplo pro trash cult. E seguindo o meu ranking, eu particularmente gostei muito mais do 1 do que qualquer um dos outros dois, óbvio. E o 2 é o pior. Mas honestamente, tem um gap gigante entre eles, tá ligado? O primeiro filme eu consigo considerar um clássico cult ali do trash. O 2 é tipo um filme idiota. Essa é a palavra perfeita, um filme idiota. E o 3 é relativamente divertidinho, mas é um filme difícil de assistir. A segunda metade é bem legal. Se ele seguisse mais disso, ele seria um filme divertido. Quando o Belial entra ali na delegacia, tem aqueles gores divertidos, a luta final é engraçada, que ele vira um robô, enfim, é legal. Mas a primeira metade é tão tosca e a cena do parto, nossa, mano, cena do parto. Nossa, foi um adolescente de 12 anos que escreveu. E hoje foi isso, rapaziada. Essa era a bizarra franquia que eu queria trazer pra vocês. O monstro dentro da cesta, Basket Case. Provavelmente vai ter 3 pessoas assistindo isso daí, porque ninguém quer ouvir falar dessa porra. Próximo vídeo a gente continua com franquias trash dos anos 80. Tem mais 2 vídeos desse modelo que eu quero trazer, pra depois a gente ir pra um próximo tema que já tá definido também, que é bem diferente, é outra parada. Muito obrigado pelo carinho, e se você gostou do vídeo e é novo aqui, vou pedir pra você se inscrever no canal e marcar o sininho, obviamente. E, mesmo sendo novo ou não, você pode deixar o seu like pra ajudar a gente, compartilhar com seus amigos, e é nóis. Um beijo, tamo junto.